tema da minha mensagem hoje é um coração fiel e generoso. Olha o que vai dizer, Lucas 21, versículo 1 até o 4. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles que deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Deu tudo o que tinha para o seu sustento. Como eu disse, nós temos na mensagem hoje um coração fiel e generoso, mas esta passagem da viúva pobre aqui é conhecidíssima. Mas você lembra o contexto? No domingo anterior eu tinha falado sobre Jesus Cristo, ele estava denunciando a hipocrisia daqueles escribas e fariseus, daqueles religiosos. E então Jesus já vai fazer um contraste da hipocrisia desses homens com a sinceridade, com a verdade dessa mulher. Ele pega a religião falsa deles, que era uma religião apenas da boca para fora, e então vai mostrar o que é servir a Deus de verdade. E é uma história de fato, querido, se você tiver o coração bem quebrantado, você vai ver, é comovente, nos toca e nos inspira a ser generosos assim como ela. É tão certo que no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo, ele chama os discípulos, Evangelho de Marcos, né, sinótico, fala esse mesmo texto aqui com alguns acréscimos, e vai dizer a Escritura que Marcos, ele chama os discípulos dizendo: venham aqui ver o que esta mulher fez. Tamanho era a alegria do Senhor, e eu tenho certeza que nós temos muitos princípios excelentes para tirar a respeito deste texto aqui. Eu quero passar 3 apenas aqui nessa noite. Põe o primeiro, por favor, ali, Camille. O primeiro princípio é o seguinte: a verdadeira oferta é um ato de sacrifício e confiança. Toda fidelidade a Deus, toda generosidade ao Senhor, sempre vai ser um ato de fé. Sim, você precisa crer que você, tirando do bolso, ficando com menos, para servir a Deus, Deus vai abençoar e vai te dar mais. É loucura, mas é um ato de fé. Eu e você precisamos crer nisso aí. E veja, aqui nós vemos falar de uma viúva que ela não estava dando 10% do seu salário. Não era o dízimo que ela estava dando aqui. Os fariseus e os escribas, eles tinham o hábito de dar o dízimo de tudo que eles ganhavam, do endro, da hortelã, do cominho, tudo. Eles tiravam 10% e levavam para Deus. Essa viúva aqui, ela não estava dando 10%. Essa viúva, ela não estava levando à igreja terrenos, assim como em Atos diz a Escritura que as pessoas vendiam as suas posses e levavam aos pés dos apóstolos. Não, ela não está fazendo isso. Essa viúva aqui, ela não estava dando metade de seus bens, assim como Zaqueu fez. Lembra Zaqueu? Diz a Escritura que ele converte, tem um encontro com o Senhor e diz assim: darei metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Essa viúva não estava dando metade de seus bens. Essa viúva, ela estava dando tudo que ela tinha por seu sustento. Absolutamente tudo. Por isso que Jesus disse, né? Venham aqui, discípulos, venham aqui para vocês verem o que essa mulher está fazendo. Os ricos estavam contribuindo, mas essa viúva, diz a Escritura que da sua pobreza, você sabe, a viúva, hoje em dia, não tem tanta falta de amparo. A viúva, hoje em dia, ela tem aposentadoria pelo INSS, às vezes tem filhos. Acho que abaixa só um pouquinho para mim, Miguel, aí fora. Só que antigamente era muito difícil, então ela precisava de fato ou ter filhos ricos, ou ela estava lascada. Literalmente não tinha INSS, não tinha nenhum seguro naquela época ali. Então, vai dizer aqui no versículo 4 que ela dá de tudo que ela tinha. Você reparou que ela não estava dando do que sobrava? No versículo 4 aqui vai ser específico, né? Pois todos aqueles que deram do que lhes sobrava. E convenhamos, irmãos, se a maioria de nós aqui hoje, estou falando de nós, se a maioria de nós aqui fôssemos esperar sobrar para sermos fiéis a Deus, dificilmente seríamos. Quanto que pobre tem dinheiro sobrando? Eu lembro uma vez do irmão Robson falando aqui que
O carro dele era tão velho, que quando sobravam uns 50 conto, ele sabia e dava um jeito de quebrar para gastar 50. Pode ver, você fica feliz. Vai sobrar, acaba o gás. Se eu e você formos esperar sobrar para sermos fiéis a Deus, generosos, nunca sobra. A genuína oferta, a genuína fidelidade, ela começa literalmente antes que sobre. Começa no aperto. Essa mulher começou dando tudo. Você já viu? Por vezes, talvez você deu essa desculpa assim, olha, quando sobrar, eu prometo que eu vou ser fiel. Prometo. Eu só não sou fiel a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, porque não sobra. Ou será que não sobra justamente porque você não tem sido fiel? Você pensou que fosse justamente o contrário? Quando sobrar, eu serei fiel. Pode ser que não sobra justamente por isso. A Bíblia vai contar a história da viúva de Sarepta, onde o profeta Elias é mandado a ela, e aquela viúva, ela está ali, ela e um filho. Mas veja o caso da viúva de Sarepta. Elias, ele chega diante dela e diz assim, pega um pouco d'água para mim. Então, quando ela está indo pegar água, Elias, ele aumenta o pedido. 1 Reis, capítulo 17, versículo 11, olha o que a Escritura vai dizer. Quando ela saiu para buscar, Elias falou, né, pega água para mim. Quando ela saiu para buscá-la, ele chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo. Nós comeremos e depois morreremos. Uma situação de extrema miséria. Ela não tinha absolutamente nada. E veja, ela só tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolinho ali, comer com o filho e morrer, é o que ela disse. Não tinha mais. E o que o profeta disse? Não, vai fazer para vocês? Não, primeiro para mim. Você sabe, né? O profeta é o representante de Deus. Parece duro isso que ele está falando, não parece? Como aí? A mulher está passando necessidade, não tem nada. E Deus diz assim, primeiro para mim. Parece duro. Mas o fato dessa mulher ter obedecido e ser sacrificado foi o que de fato fez com que ela visse o milagre de Deus sobre a vida dela. Obediência e sacrifício. E olha a consequência, né? O texto ele continua dizendo o seguinte, 1 Reis capítulo 17, versículo 14. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou o azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Mas tem que baixar um pouquinho o agudo, Miguel. Eles vão dando jeito, ele olha para cá. Tenta baixar um pouquinho só o agudo desse aqui. Veja o que acontece. Aquela mulher, ela vai dar tudo que ela tem. Ela ia morrer, mas ainda assim o profeta disse, primeiro para mim. Ela poderia dizer, onde já se viu Deus um negócio desse? Deus não ia querer. Que a gente se sacrifique desta forma? Não, é impossível. Ela não questiona, ela simplesmente obedece, e por conta da sua obediência, do seu sacrifício, diz a Escritura que ela viu um milagre em sua vida. Estava tendo uma seca terrível naquela época. E ainda assim diz a Escritura que por conta de sua obediência, por conta dela ter sido colocada à prova e ter dado a resposta correta, a bênção do Senhor vem sobre a vida dela. E por vezes nós somos testados assim também. Será? Será que às vezes aquela hora de aperto que você pensou, não, agora não dá para ser fiel. Será que este não era justamente o teste ao qual Deus estava fazendo comigo, com você? Será que não? Eu acho que o Tiago já contou essa história aqui dele, mas eu estava essa semana na casa dele, a gente estava lembrando disso, né? Eu sempre fui pobre, E nós morávamos ali junto, né? Era um beco, era 2 casas, morava eu e ele. Eu era pobre, e ele era miserável. Pior que eu. Quebrado. Tanto é que quando ele casou, o casamento dele não teve nem festa. O pastor falou, pode beijar a noiva. Acabou o casamento. Foi isso, foi embora, nem salgadinho. Não lembro se teve salgadinho, teve, Thiago? Nem isso, né? Que quebradeira, hein? Que quebradeira. E eu lembro que ele morava perto da minha casa, e ele estava me lembrando essa semana, né? Eu lembro como se fosse hoje. Dia 2 caiu o pagamento,
Dia 10 já acabava o dinheiro. Dia 15 acabava o limite do cartão. Da metade do mês em diante era só pela fé. Era Deus fazendo um milagre atrás do outro. Eu lembro de uma vez ele dizer que, né, tinha feito as contas dele lá e estava apenas com o dinheiro do dízimo que ele tinha separado para ser fiel. Só que ele falou assim para mim: pastor, mas eu não fiz nem compra ainda. O que eu faço agora? E ele decidiu, diante dessa circunstância terrível, ser fiel a Deus. Eu falei: não, o dízimo não é meu, serei fiel. E pela graça de Deus, daquele mês em diante, você não tem certeza como que Deus começou a abençoá-lo. Eu falo que eu sou testemunha. Porque ele trabalha com evento, né? Na época, tadinho, tinha 2 fantasias, uma preta e branca e uma colorida, só isso. Hoje tem um monte lá. Tinha nada, e eu lembro de Deus começar a abençoar ele, a esposa, os filhos. E ele literalmente parecia essa viúva aqui, estava na mesma pele da viúva. Na mesma pele da viúva. E ele dizia: não, aquilo foi o meu teste. E ontem, sexta-feira, estava na casa deles e a Maria Laura estava lembrando, né? Chegou uma época da nossa vida que nós comíamos ração operacional. Não tem nada a ver com ração de cachorro, não. Vou explicar para você o que é. Quem é do quartel sabe o que é, né? Em acampamento a gente tem os kits de sobrevivência lá e tem balinha de jujuba, uns negocinhos de vitamina, e às vezes tem aquela latinha de feijão ou azeite de salsicha ou um pacotinho com fricassê. É para você sobreviver, por isso é kit de sobrevivência. Eles literalmente estavam fazendo sobrevivência, só que na casa. Não tinha absolutamente nada. Hoje, graças a Deus, melhorou, né? Hoje eles comem no Outback, aleluia. Mas olha para você ver o teste que constantemente nós passamos. E Deus vai nos testar. É só você lembrar do princípio de Abraão. Abraão foi a mesma coisa. E veja que interessante. Abraão, ele é colocado à prova. Diz a Escritura que quando ele vai oferecer o seu filho Isaque, ele já era velho. Primeiro, né? Ele já teve filho velho, sem Viagra, sem nada. Milagre. E então, aquele sacrifício para se ter um filho, e Deus diz: agora sacrifica o filho. Você imagina a cabeça dele: como que eu vou arrumar outro, gente? Não dá! E ainda assim, a Escritura diz que ele decide sacrificar o seu próprio filho. Agora você pode pensar assim: mas por que Abraão teve tanta fé assim? Qual a resposta? Sabe onde nós vemos essa resposta? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 17, vai dizer assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Deixa eu só ver se eu anotei aqui. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem ele tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Você lembra o episódio de Abraão? Ele foi para sacrificar mesmo, ele ia matar o menino. Deus pediu: assim eu farei. E diz a Escritura que Deus intervém, mas Deus tinha certeza, ele ia fazer isso. Por isso que eu precisei pará-lo. E aqui então em Hebreus capítulo 11, versículo 19, nós vemos o porquê que ele não duvidou, não titubeou, porque ele acreditou em Deus. Ele diz: olha, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa era a esperança dele. Se Deus mandou, eu tenho certeza, Deus vai dar um jeito, nem que seja fazer esse menino viver de novo. Você consegue ver a importância de crer em Deus em toda e qualquer circunstância? Essa viúva aqui estava mais ou menos no mesmo caminho. Talvez ela estava pensando assim: olha, isso aqui é tudo que eu tenho. Se eu der, eu fico sem nada. Mas não importa. Eu sei que de alguma forma Deus vai fazer com que eu tenha sustento. E ela vai e é fiel. Fidelidade e generosidade são atos de confiança em Deus. Nós, quando somos fiéis a Deus, nós estamos, de fato, declarando: Deus é provedor. Ele quem sustenta. O meu sustento, em primeiro lugar, não vem da minha inteligência, não vem do meu trabalho, não vem da minha sabedoria. O meu sustento vem do Senhor. E toda vez que nós somos fiéis, seja com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa generosidade, nós estamos dizendo em alto e bom tom: eu creio que Deus proverá. Porque você dizer que você tem fé é fácil. E uma das formas de colocar em prática essa sentença de que eu creio em Deus é a fidelidade no dinheiro. Pode ter certeza.
Eu sei que a matemática divina, por vezes, ela parece um pouco irracional, né? Calma aí, eu vou tirar, vou ficar com menos e eu vou ter mais? Não tem lógica. Como assim? Não consigo entender. É com Deus, por vezes, a subtração é positiva. Com Deus é assim. Quando sou fraco, é que sou forte. Então, quando eu perco, na verdade, eu estou ganhando. Portanto, meu irmão, seja fiel a Deus, você precisa ser. E acreditar que Deus vai prover. Olha, eu já ouvi tantos irmãos aqui dizendo, olha, é impressionante como que aos 45 do segundo tempo Deus veio e proveu. Os irmãos dizem para mim que às vezes, né, pastor, é notório ver Deus na vida de vocês, porque o senhor ganha tão pouco, mora numa casa tão humilde, 4 filhos, como assim o senhor sobrevive com esse salário? E hoje eu estava lá em casa, acho que minha esposa ia trocar meu bebezinho, né, foi pegar a fralda, e eu lembrei, essa próxima semana agora, o menino faz 7 meses. Eu não comprei um pacote de fralda até agora, desde o chá de bebê. E o que tem lá, acho que dá até uns 9, eu acho, tem mais ainda. Nós temos que ser fiéis e acreditar que Deus vai prover. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, Jesus não se impressiona com quantidade. Olha o que vai dizer o versículo 2 e 3. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse, em verdade vos digo que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos. Aqui está dizendo que Jesus ele despreza a oferta dos ricos? De forma nenhuma. Claro que não. Mas ele também não fica impressionado com quantia. Nossa, esse aqui deu mais, vou tratá-lo melhor. Não. Ele não estava impressionado com aquelas coisas. Jesus ele destacou essas 2 moedas aqui depositadas pela viúva porque, de fato, era uma mixaria. Literalmente era uma mixaria, né? Ali no original, essas 2 moedas, o grego diz, né, 2 leptas, que essas 2 moedas eram equivalentes a 1/16 de denário. O denário é o dinheiro equivalente a um dia de um trabalhador comum. O dia de um servente de pedreiro hoje é basicamente R$60. A oferta dessa viúva, as 2 moedas, era 1/16 desses R$60. Quase nada. Cada moeda valia 1,87. Juntando todo o dinheiro dela, R$3,75. Pastor, é pouco? É tudo que ela tinha. Exatamente tudo. A grande questão não é o quanto eu e você damos. A grande questão é quanto eu e você retemos. Quanto nós preferimos ficar para nós. Jesus ele qualifica o sacrifício como grande ou pequeno, não de acordo com a quantidade que entra, mas de acordo com aquilo que nós preferimos ficar para nós ao invés de dar para Deus. Aqui ele faz a diferença entre pequenas ofertas e grandes ofertas. É tão certo que J.C. Ryle, ele vai dizer assim, Jesus não leva em conta o total das ofertas que os homens dão. Ele considera o grau de renúncia pessoal que está envolvido na contribuição ofertada. É o quanto a gente se desprende, literalmente. Para Jesus, quem dá mais não é o melhor. Porque Jesus não é leiloeiro. Quem dá mais? Quem dá mais? Não. Para ele, não. Eu estou dizendo aqui, como eu falei, né, que Deus faz pouco caso de grandes ofertas? Óbvio que não. Mas a grande preocupação de Jesus comigo e com você é se nós temos sido fiéis, independente se é com grandes quantias ou se é com pouca quantia. Porque ser fiel no pouco é até mais fácil. Agora, se você não consegue ser fiel com um salário mínimo de pagamento, você acha que você vai ser fiel quando você estiver ganhando 5, 10, 20 mil por mês? Dificilmente. Dificilmente. Na administração da igreja, é claro que a quantia é importante. E eu digo na administração do templo aqui, ao qual Jesus Cristo estava, e de qualquer igreja, da nossa também, por exemplo. Claro que a quantia é importante. Nós precisamos de quantia para cumprir ali os nossos compromissos, para não ficarmos devendo nada para ninguém. E pela graça de Deus, os irmãos mais antigos sabem, nunca atrasamos um dia sequer de aluguel. O outro ponto ao qual nós estávamos antes desse daqui, já teve vezes de pagarmos o aluguel com 25 dias de antecedência. A mulher dizia, não, mas já espera, senão eu vou gastar, vou ficar sem no outro mês. O problema é a senhora entrou, está pago. Fidelidade. Porque, assim como você, empresas, igrejas, temos gastos mensais, então precisamos de quantia para cumprir ali, né, os nossos compromissos.
Se para as coisas naturais a quantidade importa, para Deus, o mais importante do que o quanto você dá é o quanto você tem sido fiel. Por isso que ele não faz diferenciação de uma pessoa que vem dar 5 mil de dízimo para outra que dá, por exemplo, igual meu filho, R$13. É isso que ele ganha, mês inteiro trabalhando, 130. Qual que é a diferença dele para quem dá um dízimo de 3 mil? Nenhuma. Para a igreja a quantia faz diferença. Mas para Deus, ambos têm sido fiéis. E ambos terão esse galardão por conta da fidelidade. Jesus, ele disse que ela deu mais porque ela deu tudo que ela tinha. Ela não reteve nada para si. O que ela disse, o que eu tenho é de Deus. E ela creu na provisão, no provedor, antes mesmo da provisão que ela tinha. Ela sabia, eu tenho, isso aqui é tudo que eu tenho. Mas antes disso aqui, eu tenho um Deus provedor. E ainda que eu dê isso, eu tenho a certeza plena, para ser redundante, de que ele vai, de fato, suprir aquilo que eu preciso. David Mieill, um outro cristão também, ele diz assim, de forma acertada: a doação da viúva ao templo demonstra a economia na qual o reino de Jesus irá operar. O pobre, em vez do rico, será honrado. O impotente governará o poderoso. As mulheres fiéis envergonharão os homens gananciosos. Os marginalizados suplantarão a elite religiosa. E as viúvas esquecidas terão primeiro lugar. De fato, é isso que nós vemos. E para encerrar, põe aí, por favor, terceiro e último princípio. Jesus observa todas as coisas. Literalmente todas. Jesus, ele sonda os nossos corações? Sim, é o que diz a Escritura. Ele está no alto e sublime trono. E ele observa todas as coisas. Jesus, ele sonda os nossos corações. Jesus sonda as nossas motivações. E Jesus sonda, vê e observa o nosso bolso também. Ele sabe quando nós temos sido fiéis ou quando tentamos dar aquela enganada marota em Deus, sabe? Aqui, eu que tenho para hoje. Jesus, ele observa aquelas pessoas que vão ao gasofilácio. É tão certo que no Evangelho de Marcos, capítulo 12, que é o mesmo texto, vai dizer assim: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Jesus senta em frente aos cofres e observa. Literalmente, Jesus estava aqui, sabe? Estou vendo aí? Estou vendo. Como eu disse, Jesus vê o coração e o bolso. Ele vê a motivação que cada um traz a oferta. E é importante a motivação? Claro que é. A motivação com que você traz a sua oferta, com que você é fiel a Deus, é mais importante que a quantia que você dá. A motivação da nossa contribuição é fundamental. Por quê? A Escritura vai dizer que a igreja é a casa de Deus. A igreja, ela não é uma bolsa de valores onde você investe para receber. Não é uma barganha. Deus, estou dando aqui, mas ai de ti, se não me abençoar, porque é a minha parte que eu estou fazendo. Igreja não é uma loja de câmbio onde você leva o dólar e troca por real, onde você leva o seu dinheiro e troca por bênção. Deus, 10% aqui. Saúde papai, para mamãe e para o filhinho, hein? Senão eu não dou mais. Não, a igreja não é uma casa de câmbio. Fidelidade e generosidade com o objetivo de aparecer é pecado. Pecado. Veja o exemplo de Ananias e Safira. É tão certo que eles tinham uma motivação errada no coração, por quê? As pessoas estavam vendendo as suas posses e levando dinheiro de terreno, de posses, estavam levando aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído para quem tinha necessidade. E diz a Escritura que Ananias e Safira, eles pegam um terreno que eles tinham, vendem e combinam um certo valor. Olha, se alguém perguntar por quanto a gente vendeu, diga que vendemos por tanto. Não teria problema nenhum. Imagina, tá lá, você vende um terreno, hoje não sei, mais ou menos, uns 100 mil. Então você decide levar metade, 50 mil para a igreja. Pastor nenhum ia ficar bravo, dar um beijo na sua testa. Ia fazer isso. Mas qual que foi o problema de Ananias e Safira? Como as pessoas estavam dando tudo, eles quiseram se passar por essas pessoas também. Então eles disseram assim, o valor não diz, né? Eu estou apenas para ter uma base aqui. Olha, amor, nós vendemos o terreno por 100, mas vamos levar lá 80 mil para a igreja. E qualquer pessoa que perguntar,
vamos dizer, vendemos por 80 mil, porque assim eles vão ver que nós também demos o valor todo, integral, da propriedade ao qual nós tínhamos. Você lembra o que acontece? Ananias entra, Pedro diz assim: por que mentiste ao Espírito Santo? E o rapaz cai morto na hora. Pá! Aí depois aparece Safira, desavisada, inocente, cúmplice do marido. E Pedro disse: por quanto vendeu o terreno aí, ó, moça? Não, foi 80 mil. Tá vendo aqueles homens na porta lá, o Tiago e o Gustavo? Acabaram de levar o seu marido morto. Vão levar você também. Pá! Cai a mulher. Mas você dá o dízimo aqui, sendo que não é o dízimo. Vou dar 8% para dar o cambal em Deus. E eu digo: quem não deu 10%, Senhor, mata agora. Cai um aqui. Eu duvido que você vai ser infiel depois dessa. Eu duvido. Foi isso que aconteceu. Literalmente. Da mesma forma, eu e você, nós não devemos contribuir com a motivação errada. Nós também não devemos contribuir, sabe com o quê? Com a quantia errada. Sim, porque biblicamente há uma quantia mínima ali para se contribuir. Uma vez eu vi um grande pastor que eu admiro muito falando sobre as contribuições das igrejas nos Estados Unidos, na Europa. E lá, como que eles fazem? Lá, por conta da inflação ser mais instável, conseguir se fazer projeção para 1, 2, 3 anos à frente, fica mais fácil, né? No Brasil é quase que impossível. Como você vai fazer projeção para daqui a um ano? Você não sabe se vai estar trabalhando daqui a um ano. Não sabe quando vai estar a inflação. E então o que eles fazem? Eles fazem um cálculo anual de quanto que a igreja gasta. E eles dizem assim: olha, nós gastamos X por ano. Então, com base nisso, nós precisamos tanto de dinheiro. Isso aqui dividido para os irmãos, dá na média ali, por exemplo, 3, 4, 5% do salário mínimo. Então a pessoa pagava aquela quantia ali, às vezes pagava à vista, via regra, né? Se tem dinheiro pagar à vista. E você não precisava mais contribuir o ano inteiro, porque, olha, aquilo já deu para suprir as necessidades do salão, da igreja a qual eu frequento. Eu acredito que essa não seja a forma mais bíblica de se contribuir. Porque, lembra, no Antigo Testamento, nós vemos a instituição do dízimo, e antes da lei, para que aqueles que dão desculpa não podem dizer assim: mas o dízimo é da lei, a lei passou. Não, o dízimo vem antes. Antes da lei, Deus já tinha instituído o dízimo. No Novo Testamento, você não vê nenhuma ordenança, nenhuma ordem explícita ou implícita em que nós devemos deixar de contribuir com a 10ª parte dos nossos proventos, do nosso ganho. Nenhuma ordem em relação a isso. O princípio da proporcionalidade, da regularidade e da generosidade continua imperando. Senão Deus falaria: por que hoje nós não trazemos um cordeiro para matar aqui e o sangue dele ser derramado? Porque Jesus Cristo morreu de uma vez por todas. E João Batista, ao vê-lo saindo do Jordão, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por esse motivo que nós não sacrificamos mais cordeiro, porque Jesus Cristo cumpriu. Você já viu alguma ordenança implícita ou explícita dizendo, não precisa mais contribuir? Não tem. Você não vê falando nada que mudou a quantia, você vê as pessoas dando mais. Mas menos que isso você não vê. É tão certo que 1 Coríntios capítulo 16, Paulo vai dizer assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, com a sua prosperidade, e o guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana que nós temos? Domingo. Paulo, assim como ele disse às igrejas da Galácia, ele está dizendo aos irmãos de Corinto: no primeiro dia da semana, no domingo, na reunião de vocês, separem de lado proporcionalmente aquilo que vocês ganharam, para que não tenha que levantar a oferta quando eu for, né? Primeiro dia da semana vocês pegam e façam isso. Em Mateus capítulo 23, nós vemos que Jesus ali, ele demonstra que na Escritura há um padrão mínimo de contribuição. Padrão mínimo. Mateus capítulo 23, versículo 23, assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, omitis o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas.
Aqui Jesus está xingando aqueles homens religiosos, está dizendo assim, olha, ai de vós, porque vocês dão o dízimo de tudo. Da hortelã, do endo, do cominho. A plantinha pequenininha que você pegou no caixotinho que você plantou, eles iam, partiam 10 pedacinhos, e levavam para o templo. Ele disse assim, olha, mas vocês estão dando o dízimo disso, mas vocês estão esquecendo o principal, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E o que ele diz? A justiça, a misericórdia e a fidelidade é mais importante, não precisa de dízimo. É isso? Aqui é apenas uma interpretação gramatical. Devias fazer estas coisas, né? Pronome demonstrativo, que está mais próximo. Quais coisas? Você fazer a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sem omitir aquelas. Quais aquelas? Aquilo que está mais longe. O dízimo, do endo, hortelã, do cominho. Em nenhum momento nós vemos a Escritura dizendo que, olha, não precisa mais ser fiel com 10%. Além do mais, você lembra que Jesus diz assim, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus. Ele diz que a nossa justiça deve exceder, ir além desses homens. Esses homens aqui eram extremamente meticulosos com 10% de tudo que eles ganhavam. E Jesus Cristo vem e diz que nós devemos excedê-los. Agora, se o mandamento de exceder você não consegue fazer, faça pelo menos o mínimo e se iguale a um fariseu. Seja fiel com 10%. É o mínimo que se espera. É o mínimo que o Senhor requer de nossa fidelidade. E detalhe, não adianta você tentar enganar Deus, porque lembra aqui que diz a Escritura? Jesus estava sentado ali e observando. Estava vendo. Ele vê grandes quantias, mas ele consegue ver, né? 2 moedinhas entrou e essas 2 moedinhas aqui era tudo. Por que eu digo que é importante você não tentar enganar a Deus? Olha para você ver. Eu era da igreja de Guará nessa época, e por vezes eu contava o dízimo ali com algum irmão, com um pastor, e a gente contava, como a gente faz aqui, a gente mantém o princípio, né? 2 pessoas contando, via de regra, não sou eu falo para os irmãos, não, eu não quero contar não, conta vocês. Conta, marca o nome da pessoa, porque depois a gente manda para o tesoureiro, ele faz a planilha. 2 pessoas, assina, né? Vê tudo certinho ali, sem rasura, sem nada. Às vezes eu vejo rasurar, não pode fazer de novo, vocês vão ficar bravos, né? Ah, pastor, mas só um risquinho aqui. Não, tem que fazer de novo, porque isso aqui é documento, tem assinatura, é documento. Então eu lembro que eu estava no quartel e tinha um outro irmão lá da igreja também, que também estava, da mesma graduação que eu. A diferença é que eu era da aeronáutica e ele do exército. E o meu dízimo dá quase o dobro do dele. Eu olhei uma vez o pastor me questionando assim, aeronáutica ganha mais que o exército? Eu falei, devia, mas não ganha. Não, o soldo é tabelado. Pode perguntar para os irmãos aqui. Ó. Olha, ó, 2 segundos sargentos, Tiago e Gustavo. No exército aeronáutico, o soldo é o mesmo. É o mesmo. Só que o irmão, o dízimo dele era metade do meu. O que ele estava fazendo? Estava tentando dar o cambal em Deus. Era só isso. Estava dando um de Ananias. Não, vou dar isso aqui, daí vê o meu nome ali, vai pensar que eu sou fiel. E não estava sendo. Não estava sendo. Eu lembro uma vez de ouvir de um pastor da cidade próxima aqui da gente, e é complicado, né? Quando o salário do pastor é o salário maior da igreja. E esse pastor, ele era empresário, ele ganhava muito, muito. E então, o dízimo que ele dava na igreja era coisa absurda. Absurda. Não vou falar para você ficar chocado, mas era muito dinheiro. O dízimo dele. Só que daí então, descobriram que o dízimo que ele dava estava longe de ser 10% que ele ganhava. Longe. E era uma nota. Era uma nota. Longe. Longe. O rapaz ganhava na casa de 1 milhão. Tá ruim? Só que o dízimo dele, por mais que era algo absurdo, estava muito aquém dos 10%. Ele estava fazendo o mesmo princípio de Ananias. Estava tentando dar um cambal em Deus. Quem que vai reclamar? Convenhamos, imagina, você dá 50 mil de dízimo aqui, você acha que eu vou estar preocupado? Glória a Deus. Você acha que o pastor fica preocupado? Fulano, é 10% mesmo? Sei não, hein? 50 pau! Mas aquele homem estava sendo infiel para com o Senhor. E ser infiel para com Deus é arrumar o problema para si mesmo.
Ananias e Safira morreram por tentar manipular o valor daquilo que eles deram. Eu e você não podemos ir para o mesmo caminho. E aqueles que dizem, né, olha, já estou encerrando, nós não estamos mais na era da lei, estamos na era da graça. O padrão do Novo Testamento é muito maior que 10%. Se você for seguir o padrão do Novo Testamento, você precisa dar muito mais. Como eu disse, 10% é o valor mínimo que nós temos. Que os fariseus faziam, que Jesus assim, a justiça de vocês tem que exceder a desses homens aqui. Se eles dão 10%, vocês têm que dar mais. Pelo menos 11. 11 excede. Na pior das hipóteses, faça o mesmo. Seja um fariseu. Agora, se você for seguir o padrão do Novo Testamento, você vai ver alguns episódios, como Atos capítulo 4, versículo 34, que diz assim: pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor dos que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. O que eu me lembro aqui na igreja, acho que ninguém nunca deu terreno. Nunca. Ali eles davam. Um terreno é mais que 10% que você ganha, não é? Você quer seguir o padrão do Novo Testamento ou você quer seguir a lei? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o 4. Irmãos, quero que saibamos como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Os santos eram os irmãos que trabalhavam na igreja, os missionários, os pastores. Ele diz que, olha, eu quero que vocês saibam da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque eles, pobres, para você ver que fidelidade não tem a ver com ser rico ou ser pobre, extremamente pobres, diz a Escritura que eles deram acima do que eles podiam. Eu não consigo entender o que é isso. Como assim você dá acima? Só se fizer empréstimo. Como você dá acima do que você tem? E é exatamente isso que a Escritura diz. E não só isso. Diz que eles deram, que eles clamavam, queremos contribuir, queremos ajudar, queremos fazer parte. Como que a gente faz para dar mais assistência? E eles também se ofereciam para trabalhar. O versículo 5 vai continuar dizendo. Então, se você quiser seguir o padrão do Novo Testamento, você tem que seguir isso aí, ó. Você tem casa, tem um terreno, vende terreno, traz semana que vem aqui. Ah, é da lei, o 10%. Tá bom, então semana que vem você traz terreno. Transfere para o nome da igreja, CNPJ, passa para você já. Esse é o padrão. E para terminar, olha o versículo 4 do texto que nós lemos aqui. Ai, pastor, Novo Testamento é era da graça, não tem 10%. Então faça igual a viúva. Pois todos aqueles deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Rapa a sua poupança e faz o pix para a igreja. É isso que ele está dizendo. É mais fácil 10%, não é? É mais fácil ser fiel com o mínimo e ser um fariseu. Tudo que nós temos é do Senhor, e essa viúva tinha entendido isso. E que Deus possa, de fato, nos dar um coração gracioso, generoso e que confia nele. Um coração que não tenta enganar o Senhor. Não tente fazer isso. Não tente. O prejudicado é você. Que Deus possa dar a nós um coração disposto a se sacrificar, a ser fiel, a exceder, pelo menos, o princípio desses fariseus aqui. Eu não vou... É que às vezes é chato dizendo a gente, né? Mas eu não vou dar, não. Vou dar exemplo de um irmão que me contou essa semana. O irmão que é da nossa igreja, e eu estou contando isso aqui porque eu pedi a ele. Falei, posso? Pode. Eu acho que há 5, 6 meses desempregado, e homem desempregado é uma tortura. Você não ter como trazer dinheiro para dentro de casa, cumprir a função básica, que é ser o provedor. Graças a Deus, a esposa dele trabalhando. E ele falou, pastor, eu sempre vejo o seu terceiro filho, né, na hora que o senhor pede para trazer os dízimos, as ofertas, os irmãos lá, ele pega um envelope vazio e traz. Você já viu? Toda vez, vamos conferir aqui, tem um monte de envelope vazio. É o Arthur que traz.
Traz. É bom que vai aprendendo, né? O caminho já da fidelidade, né? Ó, vai lá, pega o envelope e vem. Vai aprendendo. E esse irmão sabia disso, então ele falou assim, pastor, eu angustiado, querendo trabalhar. Você via que queria mesmo, que teve um dia eu arrumei um serviço para ele que não era muito bom, não. Ele tem? Eu vou. Vai na hora. Quem quer trabalhar faz, você dá um jeito. Ele falou, pastor, eu vi o seu filho indo, sabe o que eu fiz? Eu peguei um envelope vazio e fui atrás. Falei, Deus, me livra dessa vergonha. Dá um trabalho para eu ser fiel à casa do Senhor. Hoje eu estou passando vergonha, que é colocando sem nada. Mas dá um emprego. 5 dias depois, para a glória de Deus, ligaram para ele e ele começou a trabalhar na mesma semana. Eu tenho certeza que quando a gente é fiel e sincero a Deus, a gente ora segundo a vontade do Senhor, que não é isso que a Escritura diz? Que Deus, Ele faz, quando nós oramos segundo a sua vontade, qual que é a vontade do Senhor? Que nós, os homens, sejamos os provedores do lar. Então, se você não está conseguindo prover para os seus filhos, para a sua esposa, você deve orar. Falar, Deus, não é trabalho. Não deve orar para cair dinheiro do céu, não. Ganha na loteria, não. Deus, trabalho. Porque o trabalho dignifica o ser humano. E se você orar com fé, eu tenho certeza, Deus vai prover. E até então, pelo que eu me lembrava, pode ver, eu conheço todo mundo aqui da igreja. Eu acho que era o único desempregado da igreja. Único. Uns ganham mais, outros ganham menos. Mas eu não lembro de ninguém daqui desempregado. Com esse irmão que começou a trabalhar agora. Ninguém. E pode ver, tem rico aqui no meio? Tem nada. Mas Deus tem suprido todas as necessidades da igreja. Já falamos para os irmãos aqui, né? Quanto a gente gasta mensalmente, que não é barato. Mas ainda assim Deus tem suprido. Por quê? Porque pessoas têm exercitado sua fidelidade. Seja no pouco, seja no muito. Seja com 2 moedinhas, como a viúva, seja com grandes quantias, como aqueles ricos. Mas louvado seja Deus pela fidelidade da maioria dos irmãos aqui. E se você não tem sido fiel, meu querido irmão e minha irmã, eu desafio você. Seja fiel. Pode ver, se eu fosse escolher esse texto aqui para pregar, nossa, eu acho que eu nunca ia escolher. Que vergonha, né? Parece estar pedindo dinheiro. Não escolher. Jamais. Mas o bom de pregar de forma positiva é isso, né? Você não foge de texto nenhum e chega ali, você tem que pregar. E se a Escritura diz que é bênção você ser fiel, ser generoso, dar até além daquilo que você tem, crer na provisão e ver Deus fazendo milagre, eu digo isso para você também. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. Seja fiel a Deus e você vai ver Deus suprindo as suas necessidades. Nem que seja com um envelope vazio, o irmão fez. Mas se você for fiel a Deus, se você não querer dar o cambal em Deus aí, não dá esse tanto aqui que duvido que o pastor vai saber. O pastor não sabe quanto que eu ganho? Eu não quero nem saber. Deus sabe. Então o que importa é você sermos fiéis, porque se formos, veremos milagre assim como essa viúva viu. Veremos milagre assim como a viúva de Sarepta viu. Ia comer e morrer. Então diz a Escritura que ela, o filho e o profeta comeram durante tantos e tantos tempos. Mas para isso eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Amém, meus queridos?